as melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Um vulto passou muito rápido pela porta da igreja. Foi até perto do altar. Fez uma reverência e o sinal da cruz. E pegou uma vela acesa que estava ali preparada para aquela ocasião. Esse vulto foi seguido por dezenas de outros, que lentamente entravam, pegavam uma vela e saíam. Depois se encaminhavam para a porta da frente e iam embora ganhar as ruas da cidade. Dona Gertrudes assistia sua televisão de noite. Estava vendo os acontecimentos mais recentes da sua novela preferida. No momento, acontecia um diálogo super importante entre os protagonistas. Uma coisa bastante acalorada. Gertrudes estava tensa com as falas, quando ouviu um barulho grande do lado de fora da sua casa. Ouvia passos firmes e compromissados. Muito curiosa, ela ficou entre terminar de ver a novela e ir até a janela espiar o que estava acontecendo. Conforme o barulho aumentava e a cena da novela não terminava, ela torcia baixinho para que entrasse logo o comercial. Assim que ela ouviu o plim e entrou o comercial de uns sucrilhos na televisão, Gertrude se apressou para a janela. Abriu a cortina e espiou para fora. Vale lembrar que Gertrudes é viúva há mais de 20 anos. Seu marido dia em uma maratona beneficente na cidade, acabou tendo um mal súbito e caiu estatelado morto no chão. Depois dele, ela nunca mais se interessou por ninguém. Então, ela sempre se sente solitária, e as suas idas na janela é uma chance de cumprimentar a vizinhança e espiar de perto o que acontecia na sua rua. Ela, assim que abriu o vidro, viu ao longe pessoas caminhando lentamente e fazendo preces bem baixinho, ficando um murmúrio que se confundia com o som de passos. Uma procissão a essa hora. Por que os sinos da igreja não tocaram? Ela se perguntava. Sabia que sempre que tinha um evento desse porte, os sinos da igreja batiam lentamente, anunciando que algo estava acontecendo. Em uma casa do outro lado da rua, uma outra velha assistia tudo da janela. E assim como Gertrudes, ela também era viúva, mas essa mais recente. Ano passado, o marido havia morrido de uma doença terrível, que o consumiu pouco a pouco. Ela era bem mais velha que Gertrudes, e não esperava a hora de estar frente a frente com o mal irremediável. Assim que viu Gertrudes, ela acenou e ficou olhando por um longo tempo a procissão se aproximando. Cada um dos vultos segurando uma vela na mão. Até um cachorro estava acompanhando tudo, com os olhos atentos e o focinho trabalhando incessantemente em busca de mais comida. Gertrudes estava alegre com aquilo. Começou a pensar no dia em que conheceu seu marido, nos seus dias mais felizes, na glória em que havia sido aquele tempo ao seu lado. Estava com os olhos marejados. Com a mão ela enxugou as lágrimas, enquanto os sonhos estavam se tornando muito altos. Os vultos começaram a atravessar na frente das duas senhoras, com passos firmes, porém lentos, dando tempo de focar cada uma das pessoas dentro de casa
com suas angústias e desesperos, com os seus traumas e seus medos. Atrás das almas, algumas pessoas caminhavam segurando velas também. E por um momento, Gertrude se sentiu tentada a ir atrás da procissão, mas o seu joelho problemático a impediu, e ela ficou apenas na vontade. Quando todas as almas estavam prestes a passar por aquelas duas senhoras, uma alma se aproximou de cada uma delas e lhe entregou uma vela, uma forma simbólica de participação. Mas quando Gertrude segurou aquela vela acesa, seu coração sentiu uma coisa esquisita, como se estivesse sendo oprimido por uma coisa muito ruim. A procissão, que parecia ter sido uma bênção, Gertrudes agora começou a achar que, na verdade, poderia ter sido uma maldição. Ela deu uma última olhada na viúva da casa em frente. Seu semblante havia mudado completamente. Se já era velha, agora parecia uma múmia que havia sido morta há mais de 100 anos. O rosto era de dor e sofrimento. A viúva da casa em frente se retirou. Gertrudes temeu que ela tivesse caído e morrido. Agora, cenas horríveis do seu marido morto no necrotério assombravam a sua mente. Ele se levantava do mundo dos mortos e começava a fazer piadas com a sua falta de higiene e cuidados com a beleza. Você está muito velha, Gertrudes. Não quero mais saber de você. Ele falava com uma voz vinda do fundo do inferno. Seu rosto se contorcia em formas horripilantes e grotescas. Depois o cenário mudou para algo desolador. O seu marido, assim como ela o havia conhecido, jovem, estava se engraçando para sua melhor amiga, Vitória. Os dois estavam agora andando de mãos dadas no parque da cidade. Eles pararam e compraram algodão doce. Agora, o seu marido estava dando um beijo de língua naquela mulher, que dizia ser a sua amiga. Gertrudes estava paralisada de medo e despertou do seu pesadelo quando a vela acesa começou a queimar o seu dedo. Ela deu um grito de raiva e ódio. Aquelas cenas ainda atormentavam seu juízo. Ela estava furiosa, acreditando que a procissão das almas havia trago uma verdade cruel para ela. Agora, já não sabia mais se deveria ou não confiar nas suas memórias. Contrariada e ainda morrendo de raiva, ela apagou a vela e a deixou em cima da mesa. Depois disso, jogou uma água no rosto e decidiu ir dormir. Pela manhã, nem a viúva da casa em frente e nem Gertrudes acordaram do seu sono profundo. A vela, que estava caída em uma mesa da sala, havia se transformado em ossos. Outras pessoas na cidade também não acordaram. As pessoas que haviam recebido a vela, todas elas morreram. O certo é que o que as pessoas acreditam é que uma alma veio buscar o que lhe era devido. Um sonho mal interpretado pode fazer muito mal. O sonho bem intencionado pode trazer um novo impulso e uma nova razão de vida para algumas pessoas que vivem no modo automático. Esse sonho chegou a uma insólita pessoa, perdida no mar do esquecimento. Sob a sombra das lápides, Michael, um coveiro solitário, passava os seus dias e noites cavando sepulturas, com olhos vidrados e um sentido obscuro por trás.
Falavam que ele tinha a visão dos mortos. Uma noite qualquer, enquanto os corvos grasnavam e uma lua lançava uma luz forte e ofuscante, Michael começou a cavar um buraco profundo. Seus olhos estavam fixos na terra escura, sua mente absorvida em uma missão misteriosa que ele mal podia explicar. O coveiro era uma das pequenas celebridades daquela cidade, perdida no interior daquele estado abandonado pelas autoridades do país. Poucas pessoas de fora conheciam esse estado, até achavam que ele não existia. Quem passava ali perto via Michael focado em cavar aquele buraco. Fazia chuva ou fazia sol, ele continuava o seu trabalho. Só parava quando ele precisava cavar uma sepultura em outro lugar. Depois, ele voltava à sua tarefa importante. Alguns moradores já se perguntavam sobre a sanidade do coveiro, se ele estava se sentindo bem, se precisava de alguma coisa, e o mais importante, o que ele estava procurando cavando um buraco tão gigantesco e fundo. Algumas pessoas olhavam desconfiadas de longe, sentindo uma aura de medo e fascínio, apertando firme seus corações. Conforme as noites se arrastavam e o buraco de Michael se aprofundava, estranhos eventos começaram a assombrar a cidade. Sons fantasmagóricos ecoavam através das ruas desertas. Sombras dançavam nas paredes das casas. Corvos se reuniam em bandos para usarem a noite para caçar suas presas. Alguns morcegos faziam sombra na poderosa lua cheia. Ninguém ousava se aproximar do cemitério à noite. O que antes era um lugar tranquilo, de morada dos mortos, o lugar do descanso eterno, com essa obsessão do coveiro, o medo da noite começou a tomar conta dos moradores, e eles ficavam se perguntando se Michael estaria realmente são. Alguns questionavam se ele tinha ficado louco. Então, durante uma enorme tempestade que assolava a cidade, trazendo algumas enchentes e transtornos, no meio de um grande rugido do trovão, o coveiro encontrou o que ele tanto procurava. Ele ergueu do buraco uma caixa de madeira antiga, enegrecida pelo tempo, contendo os segredos antigos e sombrios que estavam enterrados há muitos séculos. Assim que ele saiu do buraco, com as roupas encharcadas e o olhar perdido de um lunático, ele arrombou o cadeado que estava enfraquecido com o passar dos anos. Dentro da caixa, ele encontrou manuscritos estranhos e objetos macabros, indícios de um culto antigo que estava adormecido e enterrado sob o solo sagrado do cemitério por muitos séculos. Animado com o achado e sem entender muito seu propósito, ele chamou alguns moradores que eram mais entendidos do assunto. Um padre queria que ele jogasse aquelas coisas fora, que não eram coisas de Deus. E se não são coisas de Deus, só podem ser coisas do diabo. Ele não poderia permitir aquilo. Conforme a discussão foi ficando acalorada, ninguém poderia arrancar da mão do coveiro seu achado. Então, ficou decidido que um especialista seria chamado para interpretar as palavras no manuscrito e o que seriam aqueles objetos macabros que estavam junto. Michael topou essa decisão e levou a caixa para casa. Se remexia na cama. A verdade estava querendo se revelar para ele. Conforme ele adentrava ainda mais no mundo dos sonhos, uma escuridão profunda e ancestral se apoderou dos seus pensamentos, o envolvendo com garras frias e cruéis. Ele acordou ensopado de suor, desesperado e com um medo surreal.
Talvez a falta de um novo propósito na vida o venha assolar depois. Antes, ele precisava desvendar aqueles papéis velhos. Um especialista, vindo de um lugar muito distante, chegou para acabar com aquela dúvida que tinha virado a atração principal daquela cidade. Não se falava de outra coisa, senão da caixa misteriosa achada pelo coveiro. Nos mercados, nos bares, salões de beleza, a fofoca era a caixa, que poderia ter acordado o mal antigo. Poderia trazer miséria e destruição para a cidade. O clima de coisa ruim já tinha se alastrado, mas se acalmou um pouco com a presença ilustre do tal especialista. Eles marcaram o encontro no cemitério, perto do buraco escavado. Talvez ali os manuscritos pudessem ser interpretados. O especialista, então, não teve muitas dificuldades em saber o que estava escrito. Levantou os olhos para o enorme grupo de pessoas que estavam ali, acompanhando o que aconteceria em breve. Ele pediu a palavra e começou a recitar as palavras antigas que estava lendo. Conforme o manuscrito era lido, poderes ocultos eram despertados, lançando sobre a cidade sentimentos de loucura e mistério. O coveiro teve seus olhos preenchidos por trevas, se tornando uma espécie de guardião do mal. As pessoas ao seu redor, incluindo o especialista, caíram de joelhos, pedindo orientações de como deveriam agir e viver suas vidas. Será que aquela cidade estava pronta para enfrentar os horrores que se aproximavam? O coveiro era a imagem da coragem, um verdadeiro mestre do terror. O mal ancestral despertou. Estava com a Bíblia em mãos. Li uma passagem muito importante sobre o pecado. Sabia o que estava esperando mais na frente. Estava com dores nas costas e nos joelhos. A idade já estava cobrando um preço muito alto. Ouviu passos se aproximando. Fez o sinal da cruz e acabou de se arrumar. Pegou uma espécie de colete à prova de balas, uma pequena garrafa em que desceria até o altar e encheria com água benta, o seu enorme crucifixo cravejado de pedras preciosas, o seu fiel escudeiro inseparável de tantas batalhas, grande parte delas perdida. Na gaveta, fechada com chave, ele pegou aquilo que poderia garantir a manutenção da sua vida, uma pistola 9mm. 2 outros padres chegaram até o seu quarto e olharam ele se arrumando. Está bem para sua idade, Padre Satiro. É uma honra servir junto com você nessa sua última missão. Vai descansar depois, hein? Vai deixar o problema conosco, disse o irmão Wallace, o mais novo dentre os 3 padres. Satiro já era um padre velho. Estava cansado de ser chamado para o processo de exorcismo. Raramente ele funcionava. A pessoa possuída, no final, morria em grande parte dos casos. A igreja deveria ter desistido há muito dessa prática. Mas era complicado mudar uma doutrina. Ainda mais que era uma demanda da sociedade. Elas se sentiriam desprotegidas se essa doutrina fosse abolida. Ainda mais em tempos tão sombrios, com o amor congelando o coração das pessoas. Lentamente, eles se encaminharam até o carro que estava já esperando na frente da igreja. O local era um pouco afastado dos centros urbanos. Teria um longo caminho de chão de terra pela frente. Satiro olhava o carro encerado, brilhando, e pensou: vão ter que polir de novo depois da nossa viagem. O padre Thomas estava com as chaves.
era o responsável pela direção. Os 3 padres já estavam no carro e a caminho do chamado. O velho, cansado, lia algumas palavras de conforto na Bíblia, pedindo força e sabedoria. Volta e meia ele olhava a paisagem bela e perfeita. Como o Criador é tão perfeito, pensava ele. Lembrava com nostalgia seus tempos de jovem. Era determinado em resolver os problemas das pessoas e dos jovens mais rebeldes, trazer para sua causa, acolher pobres almas sofredoras. Pelo alto escalão da igreja, era o melhor padre exorcista que eles já tiveram conhecimento. Mesmo assim, ele nunca se envolveu com a política da igreja. Só dava dor de cabeça. Era um assunto que ele não se importava. Só queria fazer o seu trabalho da melhor maneira e voltar para o seu quarto na igreja. Se sentia confortável lá, a sua casa. Assim que eles chegaram no pequeno rancho, cumprimentaram a esposa e os filhos do homem possuído. Os padres viram que era um homem de meia idade. Padre Satiro, sem se abalar, pegou o seu crucifixo e levantou, começando ele as solenidades para o expurgo do mal. Palavras fortes, mandando que o demônio voltasse aos círculos mais baixos e horríveis do inferno ardente. O demônio ficou enlouquecido com as palavras. Ele aparentava ser bem forte. O físico avantajado de homem do campo também ajudava. Veias saltadas, olhos esbugalhados. Ele revirava o pescoço a todo tempo. Fora que era rápido e ágil demais para aquele corpo de brutamontes. Quando o demônio rugiu, pequenas rachaduras apareceram nas paredes. Parecia que o mal queria se impregnar e ficar para sempre atazanando aquela residência, pincando raízes. Mas os padres não deixaram. Foram tratando de benzer cada canto e cada parede da casa, cada vão, janela e porta. O mal naquele dia não teria descanso. Mas os padres sabiam que não seria nada fácil. Já tinham pego casos assim. Água benta, crucifixo e palavras fortes de expurgo não resolviam totalmente o problema. Precisavam de algo muito mais radical e eficiente. Mas eles precisavam tentar antes. Existia uma mínima chance, um fiapo de esperança. Eles não precisariam tomar a decisão radical. Os padres seguiam lutando com suas armas clericais. O demônio, com o seu poder e sua influência, querendo entrar na mente dos padres, fazendo com que eles desistissem e fossem embora. O demônio sabia que era uma luta perdida, mas ele resistia e lutava, embora estivesse sob julgo das palavras protetoras do bem. A sua família acompanhava apreensiva tudo de longe. Já tinham sido avisados que poderia acabar de uma maneira ruim. Já estavam chorando e se preparando para o pior. Fazia parte da vida. Eles precisariam lidar com isso. O homem possuído conseguiu se libertar por um momento. Pegou uma enorme faca que estava escondida embaixo da mesa e partiu para cima dos padres. Satiro, já sabendo qual a melhor solução para o caso, sacou a sua pistola e deu 3 tiros na cabeça do possuído. A família ficou alarmada e chorando. O mal havia sido expurgado, assim, tão simples, mas uma solução que levou um homem à morte. Não precisaria ser assim, mas a situação degringolou de tal maneira que aquela havia sido a única solução. Os 3 padres ainda tinham uma última missão antes de ir embora: ajudar a família do homem a abrir uma cova no terreno. Fizeram uma pequena missa improvisada e encaminharam a alma do homem ao seu destino final. Aquele
tinha sido o último exorcismo do padre Satiro, velho que se retiraria para uma tão aguardada e esperada aposentadoria.